Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Sentido. Este é o primeiro episódio de um podcast que vai ter, se Deus quiser, o seu tempo de vida e vamos fluindo conforme fizer sentido. O meu nome é Hélia Carvalho. O meu nome é Sofia Ribeiro. E juntas vamos estar a desmistificar alguns assuntos que precisem de fazer mais sentido dentro das nossas mentes e dos nossos corações. O primeiro episódio de hoje vai ser muito curioso, por isso eu recomendo-vos muito a colocar o like neste vídeo ou na publicação, caso estejam a ouvir em áudio noutras plataformas, que subscrevam o nosso canal e que ativem as notificações aí no sininho, porque assim vão conseguir estar a par de todas as novidades e todos os episódios que nós vamos trazer ao mundo. Isso mesmo. E então, Sofia, este primeiro episódio promete, não é? Tipo... Eu penso que sim, a ideia será mesmo termos aqui um talk, falarmos aqui um bocadinho sobre temas que eu sinto mesmo que têm que ser abordados com urgência, porque isto é sentido por toda a gente, na verdade, mas ninguém quer falar, ninguém quer dizer nada e está muita gente hoje em dia a ter consequências por causa disto, e então eu sinto mesmo que é urgente falar e percebermos que afinal não é só aquilo. Não é só aquilo. Então, sem mais demoras, o primeiro tema que nós queremos trazer a esta conversa sentida é exatamente o ritmo e a vida laboral e a ligação que existe entre a sociedade patriarcal em que estamos inseridos e inseridas e aquilo que se vem a manifestar na nossa sociedade. Porque este tema é muito importante, particularmente para mim e para a Sofia, porque ambas tivemos de fazer uma transição de carreira acima de tudo, para não haver a toxicidade de termos de dar, pôr em risco a nossa saúde emocional e física em troca de pouco, ou em troca de algo que também não traz preenchimento à nossa alma. E com isto eu não quero dizer que nós não estamos inseridos numa sociedade em que é necessário efetivamente trabalhar para receber um retorno financeiro. No entanto, a maneira como o estamos a fazer pode não ser a mais alinhada com o ritmo natural do ser humano. É isso, é tão isso. Então vamos começar efetivamente aqui a falar um bocadinho. Eu até gostava de ouvir uma experiência tua a nível do trabalho que tu passaste e aquilo que foste sentindo, não só na tua perspectiva, mas o que é que tu vias à tua volta? Ou seja, como é que as pessoas pensavam, porque acham que realmente isto é natural. É que nós nem estamos a falar de normalidade, não é? Tipo, estamos a falar de naturalidade. As pessoas já chegam ao ponto em que não só acham normal, como acham natural ter de trabalhar horas extras sem serem remuneradas, ou terem de assumir tarefas que não cabem na agenda, que não, tipo, é preciso um esforço extra muito grande, mas em vez de ser uma coisa pontual, ser uma coisa normal, ser sempre assim, tipo, estar sempre no headline e estar sempre a dar tudo, não é? E nada contra vestir a camisola e fazer o esforço, porque eu também faço isso no meu próprio negócio e na minha missão para com as pessoas. No entanto, é necessário haver o equilíbrio. E aquilo que eu senti ao longo da minha vida profissional, até fazer esta transição de carreira, foi que na realidade era exigido de mim e eu permitia eu estar envolvida num ambiente em que havia faltas de respeito, desde insultos, berros e and so on, mas também de não haver um respeito pelo limite de horas de trabalho ou pela remuneração dessas horas de trabalho. E está tudo bem, porque eu compactuei com isso, tipo, eu fui conivente com esse sistema e eu precisei desse sistema para hoje estar a partilhar isto convosco. Mas então eu estava inserida numa empresa, no mundo corporativo, onde fazer horas extra e não serem remuneradas era normal, e que quem saísse a horas é porque não tinha trabalho suficiente, é porque é necessário colocar mais trabalho a esta pessoa. E isso trouxe-me uma ansiedade terrível, porque eu
queria fazer tudo para agradar e queria ser capaz de fazer tudo sozinha, e chegou a um ponto em que eu não conseguia, e conforme eu ia pedindo ajuda, essa ajuda eu senti que não era genuína. e que não tinham receptividade a dar-me ajuda. Tipo, é como se tu fizeste isto 4 anos sozinha, então tipo, tu consegues lidar. Sim. E parece que recuares um bocadinho, nem é recuares, é ok, eu neste momento sou um ser humano, neste momento eu não consigo dar aquilo que estava a dar se calhar há um ano, estou numa fase de vida diferente. Ou o que seja, e as pessoas não aceitam isso. Lá está, parece que tens que ser um robô. E tipo, eu não sou um robô. Ninguém é. Ninguém é. E eu entendo que toda a gente tem ritmos diferentes, porque eu tinha colegas de trabalho que não apresentavam sintomatologia psíquica e física de ansiedade ou stress ou burnout. No entanto, também tinha bastantes colegas de trabalho que tinham essa sintomatologia. Aliás, essa sintomatologia foi bastante agravada estatisticamente na nossa sociedade, no geral, depois da pandemia do Covid. E conseguirmos ter essa percepção de isto não faz sentido para mim, mas conseguir também ter a coragem de fazer um processo de transição foi muito difícil para mim, e eu sinto que também deve ser mesmo muito difícil para pessoas que têm outros encargos que eu não tenho e precisam de manter esta roda de ratos, ok? Em que toleram faltas de respeito, em que toleram horários nocivos, em que não estão com a família, em que não conseguem dar o suporte e em que têm ataques de pânico e crises de ansiedade e sintomas depressivos e não lidam com eles porque é assim e tem de ser, e isto é normal. Mas sabes que, e vou-te falar um caso em específico que eu conheci uma pessoa, também num trabalho onde eu estava, e eu sinto que eu fui a pessoa que teve a coragem de não, este sistema está completamente tóxico e as pessoas estavam lá, estavam há muito mais tempo que eu, e só depois de alguém tomar uma atitude e dizer basta, chega, isto não faz sentido, eu quero sair disto por causa disto, disto e disto, as outras pessoas começaram quase como se fosse acordar. Elas tinham consciência, mas ao mesmo tempo mantinham-se porque achavam que era normal. É isso. E no caso desta pessoa até tinha um filho, ela trabalhou até ao último dia, no dia seguinte teve a criança. Ok, ela estava grávida e trabalhou... Entre uma série de outras coisas, sim, tipo, ela não conseguia dizer não, porque achava que era isso que ia fazê-la manter sempre naquele trabalho. E esse trabalho, tipo, se ela dissesse não, ela ia perder o trabalho. E em contrapartida, ela estava a arranjar super discussões com o marido, porque não conseguia estar presente na vida atual, na fase de vida onde ela se encontrava, por um trabalho que nem lhe acrescentava nada, sabes? É mesmo aquele trabalho só para ganhar dinheiro. Um dinheiro. Ela nem precisava propriamente do dinheiro. Que é mais impressionante, não é? Porque depois há uma coisa incrível. Aqui. Tudo aqui. As pessoas acham... Lá está, eu acho que a própria educação leva-nos a crer que tem que ser isto. O desanormal é tu 6 horas. Entendes o que eu quero dizer? Porque eu amo muito o meu pai e detesto trazer este tipo de exposição, mas eu sempre vi o meu pai a trabalhar mesmo muitas horas, sabes? O meu pai é exatamente igual. E eu honro muito o meu pai porque ele ensinou-me o valor das coisas, sim, óbvio. No entanto, ele dizia-me uma cena que me ficou durante muito tempo, que era, nas férias nós arranjámos outra ocupação. Como assim? Ou seja, nas férias do teu trabalho tu mantens-te produtivo ou produtiva, porque parar é morrer. Exato. E tipo, isso permitiu-me também desenvolver outras ferramentas e desenvolver outros hobbies e alimentar todo o conhecimento e todas as formações que eu fiz até agora, porque era necessário fazê-las em pós-laboral. Aliás, eu fui para a universidade em pós-laboral. No entanto, eu não sabia que eu dormia mais do que 6 horas por noite, ou que eu era capaz de dormir mais de 6 horas por noite. E essa descoberta para mim foi tipo incrível. Eu perceber que o meu ritmo normal, por exemplo, era dormir entre 7 a 8 horas por noite e não estar num sacrifício para conseguir fazer tudo. E perceber que isso vem da minha educação é ainda mais mind-blowing, é incrível.
será que eu quero honrar isto continuando? Ou será que eu posso amarrar nas coisas boas que isso me trouxe? Porque efetivamente o exemplo do meu pai trouxe-me imensas coisas boas e esse hustle pode ser transformado numa coisa saudável, essa luta pode ser transformada num fluido, num fluxo saudável. Então amarrar nas coisas boas e fazer diferente. Não fazer melhor nem pior, apenas diferente. Diz-me uma coisa, tu falaste-me que efetivamente foste um caso onde começaste a ter alguns sintomas no trabalho onde estavas. Queres falar um bocadinho que tipo de sintomas é que tinhas? Porque há pessoas que efetivamente têm e não têm consciência. Exatamente aquilo que falamos, nós já tínhamos falado um bocadinho sobre o tema e ela disse, olha, eu tinha ataques de pânico, mas eu não sabia que isto era ataques de pânico. Então a minha experiência foi bastante curiosa porque basicamente eu já estou no mundo do desenvolvimento pessoal e espiritual há mesmo muitos anos, isto basicamente faz parte da cultura da minha família materna e então eu fazia meditação, eu fazia reiki, eu fazia uma catruzada. Ou seja, fazias tudo aquilo que nós hoje em dia incentivamos e tudo mais. Exatamente. E mesmo assim aquilo que aconteceu foi que eu comecei a ter há 5 anos atrás, ok? Comecei a ter formigueiros pelo corpo e sensação de síncope, de desmaio. Ou seja, eu estava a caminhar normal e sentia que ia morrer a qualquer momento e que ia cair para o lado ou ia desmaiar. E ao início não, durante os primeiros 3 anos e meio, 4, eu associei essa sintomatologia à minha tensão baixa, porque a minha tensão arterial era baixa, e a possíveis quebras de tensão, ou falta de açúcar, ou qualquer coisa assim. Então eu lembro que as primeiras vezes que isso foi acontecendo lá na empresa, eu parava tipo junto de um colega, ou de uma colega com quem eu tivesse mais confiança, e dizia, vai-me buscar um copo de água com açúcar, porque eu estou a ter uma quebra de tensão. Isso começou a ser cada vez mais frequente e começou a acontecer em multidões, começou a acontecer em supermercados, começou a acontecer a fazer um trajeto normal até Ou seja, deixou de ser só em situações quando ias para o trabalho, começou a fazer parte do teu dia-a-dia. Certo, começou a fazer parte do meu dia-a-dia e chegou a um ponto em que no trabalho eu estava a fazer mesmo muitas horas extra, tinha imensas coisas a meu cargo, à minha responsabilidade e eu simplesmente não estava a conseguir gerir, mas não sabia. Sonhava com o trabalho, o meu telemóvel pessoal era o telemóvel de trabalho, tipo assim uma cena incrível. Nada me acalmava, eu não havia respiração nenhuma que me salvasse, nem pedra nenhuma que me salvasse, né? E eu comecei a cair mesmo, ou seja, eu sentia que ia desmaiar e caía para o lado, perdia as forças nas pernas, sentia as pernas paralisadas, sabes? Então isto foi em... Começou a agravar mesmo muito em junho de 2020, com o Covid, e com toda a questão, porque a empresa continuou a trabalhar, tivemos um período de pausa, mas continuámos a trabalhar, e o trabalho veio em força, e gratidão por isso, como é óbvio, mas veio em força e eu não estava a conseguir acompanhar, porque também estava longe da minha família, não conseguia passar o mesmo tempo com eles, etc. E eu comecei a procurar soluções, ou seja, procurei a medicina convencional e fisioterapia por causa das contraturas, por causa de uma lesão que eu tenho na coluna. Comecei a fazer exames cardíacos, comecei a medir as tensões todos os dias, comecei a fazer um despiste de síndrome vertiginoso dos cristais, podia ser isso que me causava as tonturas. Tomei medicação sem ter a ressonância magnética, ou seja, é incrível, não é? Porque mas é trabalhar, deixa de tarde com cenas, né? Exato. Incrível mesmo, incrível. Ou seja, tu foste procurando uma razão física para eu estar assim. Sim, e no fundo até podia haver algo físico, claro, mas era consequência do mental. Exatamente. Tipo, e é isto que eu acho que as pessoas não têm esta percepção delas mesmas. Eu acho que nós somos mesmo muito agressivos connosco. Mas achamos super agressivos mesmo. Achamos que isso é que é o bom e
o esforço é que é notório e é o que vale a pena e é o que é incutido para fazermos desde pequenos. E romantizados, sabes? É isso. Romantizados. E eu acabei por perceber que não tinha nada físico, então, tipo, I gave up. E como é que tu percebeste? Como é que tu percebeste que está na hora de sair disto? Como é que eu percebi, então? Claro que estava a gravar, não é? Estava a gravar. Eu tive um jantar com um primo do meu companheiro, do Rafael, com a família dele, e ele virou-se para mim. Das pessoas que eu mais aprecio, temos ideologias diferentes, mas adoro, tenho muita consideração por ele, e ele virou-se para mim e disse: se calhar está na altura de tu parares, porque tu estás a começar a apresentar sintomas que não são tipo físicos, isso pode ter alguma questão emocional e tu não estás a conseguir gerir as questões. E foi aí que te caiu a ficha. Não. Meu ego disparou e disse: tu estás a chalupinho, tipo, eu faço meditação e reiki, tipo, do que é que estás a falar? Eu sou super equilibrada. E tipo, eu lido com as minhas cenas, já fiz bué de anos de terapia, tipo, não. E caiu uma ficha quando eu entreguei os exames à médica de família e análises, tipo, uma catrosada de cenas que eu tive de pagar no meu bolso e etc. Eu acho que nunca tinha recebido tanto IRS na minha vida. Em 2021 recebi bué IRS, foi incrível. E ela disse-me: Hélia, quando é que tu vais aceitar que tu estás com esgotamento? Eu fiquei a olhar para ela, tipo, estás chalupa também, não é? Tipo, não pode. Eu com esgotamento, isso é tipo impossível. E a realidade é que eu estava aliás a desenvolver uma perturbação de pânico. Tive de vir para casa. Quando vim para casa, eu tentei deixar tudo o máximo orientado possível na empresa e senti mega julgamento. Eu entendo que as pessoas tiveste um sentimento de culpa? E eu tive um sentimento de culpa estranho, porque eu sentia-me super bem a fazer aquilo, mas sentia que as pessoas me estavam a julgar. Então eu hoje consigo perceber que toda a gente estava a fazer o melhor que sabia e que as pessoas estão alinhadas nesse sistema e está tudo bem, e eu é que tinha de começar a priorizar as coisas de outra forma. E na realidade eu não queria muito estar ali, eu fui para ali porque tinha de pagar os meus estudos. Exato. Tipo, tinha de pagar os meus estudos e depois comecei a minha vida a dois e etc. Então, tipo, fui ficando ali. Sou muito grata porque também recebi muitas coisas boas lá, obviamente. Desde estabilidade, coisas incríveis, estabilidade financeira, hoje podemos ter qualidade de vida mínimo, não é? De condições. E aprendi muita coisa e conheci muito boas pessoas lá, independentemente das atitudes que elas tiveram, mas aquilo não me serve. Mas de todo, gente, porque eu sou completamente contra, tipo, fast fashion e etc, etc. Eu trabalhava na indústria e isso não fazia sentido nenhum para mim. Ou seja, a própria empresa nem tinha nenhuma ligação com os teus valores, não é? É isso, é muito isso. E eu senti, eu fiz um processo terapêutico, obviamente, com uma psicóloga incrível, com abertura espiritual também. Façam terapia. Façam terapia. Ela ensinou muitas das coisas que eu também aplico hoje em dia e é uma mentora para mim. No entanto, a minha maior conclusão sobre a ansiedade foi que ela manifesta-se quando há uma incongruência. Ou seja, tu acreditas, pensas uma coisa, sabes? E dizes e fazes outra. Há uma incongruência, os teus valores não estão alinhados com o que estás a manifestar na matéria. E essa foi efetivamente a minha maior conclusão nesse processo. Então a partir daí foi um processo de alinhamento. Eu percebi que não conseguia voltar. Os primeiros tempos em casa foram terríveis. Ajudou-me bastante fazer a terapia e adotar os meus cachorros e ter uma parte da família que compreendeu o que eu estava a passar e que me deu bastante suporte. Mas a decisão de eu começar o meu próprio negócio e fazer outras coisas para ter rentabilidade financeira e sustentabilidade financeira não foram muito bem aceitos, e está tudo bem, cada um faz o melhor que sabe e está tudo certo, mas foi a melhor coisa que eu fiz e hoje consigo ver isso. Tu tiveste que desconstruir para construir com bases sólidas. Isso é incrível. Obrigada, eu também reconheço isso em ti, porque é maravilhoso. E é preciso, é um ato de coragem. Tipo, porque sair de tudo aquilo que é o normalizado na sociedade, e principalmente na sociedade portuguesa,
é muito esta ideia de porquê que tu vais sair? Aquilo é confortável, Yeah. aquilo estás estável, ganhas até bem, Yeah. tens tudo direitinho, tens um trabalho certinho, Sim. não é que te paga direitinho. Yeah, e, tipo, Quando é o isto trabalho- acontece, não é? Yeah, e é o trabalho para a vida toda. Tipo, nós vivemos numa cultura que incentiva o trabalho para a vida toda. E está tudo bem, mais uma vez. No entanto, há que perceber se isso faz sentido. Faz sentido para mim eu estar a prejudicar-me desta forma. Será que faz sentido? Ok, eu preciso manter a minha casa, eu preciso comer, a EDP não aceita. A EDP, estou aqui a fazer publicidade, né? Mas as empresas que fornecem serviços para a nossa casa normalmente não aceitam pagamentos em sorrisos e namastê, mas tipo, é assim que eu quero ganhar dinheiro, é assim que eu quero trazer estabilidade para a minha família, é assim que eu quero. Uma das perguntas que mais me fez ganhar coragem, Sofia, foi este o exemplo que eu quero dar aos meus filhos. Olha, era exatamente isso que eu não sou mãe, mas era exatamente essa questão, e muito uma das coisas que, por exemplo, quando falei com essa minha colega que também estava no mesmo ambiente e que já era mãe, foi precisamente eu fazer esta pergunta. Eu acho que foi isso que mudou. Hoje ela já conseguiu sair de trabalho, muito recentemente. Fazes perguntas incríveis. E eu acho que a base de uma pessoa conseguir desconstruir é à base da pergunta. À base da pergunta, porque é que começa o momento de reflexão. Yeah. E a partir do momento que começas a fazer esta reflexão contigo, estás a conversar contigo, tu tens aí uma oportunidade para fazer outra coisa, para pensar noutra perspectiva. Yeah. Não é? E é muito isto, as pessoas não querem pensar. As pessoas não querem pensar, têm medo do resultado que é. Porquê? Porque normalmente é sair daquilo que é o normalizado. Não é? Yeah. É muito isto. E é muito difícil, atenção, tipo, Sim. o meu maior respeito e compaixão pelas pessoas que estão nesse processo de alinhamento ou que ainda não descobriram que existem outras formas de estar na vida que são igualmente plausíveis. Este é o verdadeiro objetivo. Expandir a consciência. Sim, verem outras verdades, perceberem que não há uma verdade absoluta. É normal, e eu também já vivi muito numa situação em que aquela é a única verdade, aquele é o único caminho. No meu caso, eu acho que sempre tive uma voz que às vezes... Eu acho que ninguém é só no meu caso, na verdade toda a gente tem esta voz. Só que muita gente o que faz é nem quer dar a oportunidade para ouvi-la e ignora, nem dá a oportunidade, mas está lá. Ou não tem noção que essa voz está ali a falar com eles, na realidade. E depois é isto, a pessoa, como nem quer passar por ouvir essa voz, vai então à procura de fazer sempre coisas. Há pessoas que vêm ter comigo e me dizem: Sofia, não sei estar sozinha, e eu estou sempre à procura de fazer coisas. Tipo, nem que seja estar no jardim, eu não consigo estar relaxada a apanhar um bocadinho de sol. Eu tenho que estar ali a apanhar as ervas do jardim. É preciso... As pessoas perguntam-me: mas como é que eu posso ouvir a minha voz interior, a minha intuição? Como é que eu posso saber se é a escolha certa ou não? Eu acho que é muito ouvir unicamente o que a nossa alma, o que a nossa voz tem para nos dizer, porque ela, por muito que às vezes seja sair da zona de conforto, ela sabe o que é que está a fazer. E essa acho que foi o meu guia para eu também sair do meu trabalho, sabes? Porque eu tinha... Fala-nos sobre a tua experiência, sim. Muito esta dificuldade também do que é certo e o que é que não é. Eu também tenho responsabilidades. Eu basicamente estava num trabalho em que eu entrei com o objetivo de ser também comercial, assumir a responsabilidade, comecei a assumir isto tudo. Sentiste que foste forçada a fazer isso, tipo como se não te tivessem dado outra hipótese? Foi, no fundo foi do género, eu estava a assumir a responsabilidade sem ninguém me dizer nada, e isso começou-me a frustrar imenso, e além disso eu já tinha uma equipa que estava completamente desmotivada, e de repente a pessoa que estava como responsável tinha uma maneira de gerir completamente diferente da minha, ok? E está tudo certo, mas não era a minha forma de ser, e portanto a única coisa que eu estava a dizer às pessoas é: eu não vou ser uma pessoa igual a X, eu vou ser eu, não é? E se quem não aceitar, tudo bem, respeito, se quiserem me mandar embora, tudo bem, mas eu vou ser eu, não vou fugir de mim. E então eu depois disso
ligaram-me a dizer, olha, a partir de agora ficas a assumir a responsabilidade de X, vamos-te aumentar, sem me dizerem qual era o valor, e eu, ok. Entretanto, a responsabilidade foi cada vez maior e acabaram por não conseguir, ou seja, eu estava, para além de assumir o cargo, eu estava a fazer o trabalho por 2 pessoas, porque não me substituíram no cargo onde eu estava. Entendes? Yeah. Ou seja, eu em 2 meses eu tinha que perceber a dinâmica toda e ainda por cima eu ainda tinha que estar a fazer o trabalho por 2 pessoas, o objetivo por 2 pessoas. Objetivos de 100 mil euros, sozinha. E que as coisas não são propriamente lineares, existem bastantes contratempos, no meu caso era numa área específica de saúde, e então existem sempre muitas burocracias por trás. E pronto, e no fundo aquilo expandiu-me bastante, ajudou-me bastante a ter ferramentas para agora, saber aguentar muita coisa, sabes? Mas depois o que é que acontece? Chega-se no final, para não falar que lá está, como havia só uma pessoa, que era eu, então eu tinha que trabalhar das 9 às 8, ou das 9 às 9, e trabalhar muitas vezes 6 dias por semana. Yeah. Percebes? É isso, sim. Mas eu sentia-me, é curioso, porque eu sentia-me na obrigação de o fazer. Entendes o que eu te quero dizer? Mas essa é a parte perversa e pervertida e que não faz sentido nenhum do patriarcado. Pois. É que te querem... Tu sentes-te na obrigação, tu sentes que é normal e tu sentes-te meio que bem a fazer isso. Porque é o suposto. Tipo, basicamente as pessoas não questionam. Mas as pessoas abusam. Abusam e nós é que temos que aprender a colocar limites, eu acho. Porque ninguém vai colocar limites por nós. Porquê? Porque a pessoa pedia-me, olha Sofia, mas achas que podias? E eu automaticamente dizia, sim, não há problema nenhum, posso. Essa é mas a eu depois questão. sentia-me mal, entendes? Mas comigo mesma. Porque tu não podias, na realidade. Certo? E na realidade não podia, nem que fosse só para estar a fazer as minhas coisas calmamente. Entendes o que eu te quero dizer? Entendo perfeitamente. Então, tipo, isto foi uma cena que começou a mexer imenso comigo. Eu não tinha, assim, grandes situações de ansiedade. E foi a primeira vez que eu senti, efetivamente, que, ok, se calhar é uma boa opção eu tomar alguma coisa. É tão engraçado, não é? Porque como tu trabalhavas, estávamos a falar em off, não é? Tu trabalhavas numa área de saúde, então as pessoas meio que tinham algum conhecimento sobre fármacos e farmacologia para ajudar nesses sintomas, e é tão normalizado, não é? Oferecerem-nos, olha, está aqui a pílula mágica. É isso. Em vez de dizer-te, olha, se calhar precisas descansar, se calhar precisas de um fim de semana completo, se calhar precisas trabalhar 8, 9, 10 horas assim, no máximo, né? Tipo, e só fazeres horas extra 2 vezes por semana ou 3, tipo, não viver nessa roda alucinante. Não. A solução que oferecem é, está aqui este fármaco. Com todo respeito, atenção, porque os fármacos são muito úteis e há pessoas a fazer um excelente trabalho na desmistificação da psiquiatria, porque o nosso corpo reage hormonalmente de determinadas formas. Sim. E por vezes pode ser necessária uma intervenção medicamentosa. Eu não ponho isso em causa porque não é a minha área, mas não era mais produtivo tentar pôr em causa as outras variáveis, não é? Tipo o teu tempo de descanso, a tua qualidade de sono, a forma como estás a lidar com essa responsabilidade toda. Não, tipo, o pessoal ofereceu-te, não é? Sim, está aqui a receita, queres? Eu acho que isto está muito incutido, inclusive no sistema educacional, no sistema de saúde, não procurar as respostas, ir a fundo, mas encontrar soluções rápidas. Pensos rápidos. E então isso na verdade nunca resultou, nem nunca vai resultar, e é por isso que cada vez mais existem pessoas também à procura de mais informações, que se calhar até procuram mais a meditação, a espiritualidade, só para perceber, ok, afinal existe aqui outras opções que não eu entupir-me de medicação. Que lá está, eu sou a favor se for necessário usar medicação, claro. Mas é preciso ver o outro ponto de vista, lá está, ver noutra perspectiva, ok, se eu tentasse de outra forma, qual seria o resultado? E eu por acaso decidi não entrar nessa situação de medicação, e acontece que isto é um abuso tão grande que no final
ninguém me pagou nem pelas horas, ninguém me pagou mais do que o meu salário que tinha sido combinado e abordado no meu primeiro cargo. Inicialmente, ou seja, eu trabalhei de graça. Tu nem sequer foste aumentada. Não. E o que é que fazem? É isto. Oh, shit. Eu, como mostrei tanta disponibilidade e disse sempre sim, 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 de uma forma tão prestativa, as pessoas não compreenderam muito bem. E por isso é que é importante nós colocarmos limites. Porque as pessoas, se tu disseres sim e amém a tudo, as pessoas vão sempre achar, ok, por ela é tudo na boa e está tudo bem. E não, tá? Não, as coisas não funcionam assim. Tanto que depois até tentaram incutir que, olha, para o próximo mês é que vai ser e não sei o quê. Gente, não. Vocês, se trabalharam, têm que receber por isso e colocar limites acima de tudo. E para quem tem muita dificuldade em colocar limites, para quem gosta muito de agradar as outras pessoas, tem que primeiro saber colocar limites nela mesma e amar-se ela mesma e estar disponível para ela mesma, porque nós não podemos ir para um sítio e fazer tudo quando nós não cuidamos de nós mesmos. Acho que é muito isso. Completamente. E estavas a falar dessa coisa curiosa, né, de nós permitirmos. As pessoas só nos tratam conforme nós toleramos. Totalmente. E eu acho que essa foi a parte mais difícil do meu processo de cura da perturbação de pânico e do burnout, porque eu não podia culpar ninguém. Eu só podia assumir a responsabilidade. Fui eu que permiti isto tudo, fui eu que não coloquei logo limites inicialmente, tipo, ok, well done, Hélia, muito bem. E fazer esse processo de o que é que eu quero tolerar, não é? Tipo, qual é o meu limite, o que é que eu devo estabelecer, como é que eu posso cuidar melhor de mim. E assim eu vou ensinar também aos outros como é que me vão tratar. Porque se eu me trato bem, é uma consequência natural as outras pessoas tratarem-me bem, porque eu coloco logo à partida esse limite. Estou a ensinar às pessoas. Isso. Mas sabes que as pessoas têm um bocadinho esta falta de consciência sobre elas mesmas e então entram na vitimização. Eu própria já fui uma pessoa assim. E por muitas vezes também caio aí nesse buraco. Óbvio, mas a diferença... é mais fácil. Exato, é mais fácil. A diferença é que lá está, para mim, esta abertura de vermos outra perspectiva e termos este convite é precisamente... Ok, olha, eu já estive aqui, deixa-me ver se realmente eu estou a ser uma vítima ou se eu estou a vitimizar-me efetivamente. E a maior parte das vezes estamos a vitimizar-nos porque nós é que não sabemos colocar limites. E está tudo bem em fazer esse processo de mergulhar um pouco na vitimização. A questão é eu quero continuar assim. Exato, é aceitar. Ou quero resolver. Porque muitas vezes as pessoas já têm depois passam a ter esta consciência, mas depois não entram em plano de ação e mantém-se aquilo. Ou seja, depois vem sempre a frustração diária, não é? Que é, tu já sabes, já tens esta consciência, mas não tens a coragem para sair fora disso. Oh Sofia, tipo, quanta gratidão pelo que estás a partilhar, mas fala-nos um pouco do processo de transição. Ou seja, tu tomaste consciência disso tudo, percebeste, tipo, a tua colega voltou da licença de maternidade e as coisas continuaram como estavam, não é? Tu estavas a ser convidada a dar mais e mais a troco de nada. E o que é que aconteceu? Aí foi mesmo o meu limite, mas porque já tinha ocorrido muita coisa para trás. No meu caso, ao contrário de ti, tu já fazias até um processo espiritual já há muito tempo. Certo. Foi na altura em que já tinha iniciado também o meu projeto, a minha página, e sentia que realmente não estava a priorizá-la. Então, aliás, o meu grande objetivo naquele trabalho era precisamente só ganhar dinheiro, experiência, mas não fazer um futuro lá. Antes, quando eu recebia, se calhar se eu recebesse aquele convite para estar como gestora, eu ia ficar mega contente e na altura foi tipo, e agora eu não vou ainda por cima já não tinha tempo, mas agora não vou mesmo ter tempo para a minha página. Mas ok, eu estou aqui no trabalho e vou dar tudo de mim, vestir a camisola. Vestir a camisola tóxica. Porque era em excesso, só por isso, tá? Eu adoro vestir a camisola e acho que todos os trabalhos onde eu tive esforcei-me e dei o meu melhor, mas ressoava ali... Ressoava a toxicidade. É, exatamente.
E então, cada vez, como eu já tinha esta abertura mais espiritual e uma consciência maior, eu já tinha a percepção de, ok, isto é errado, e acumulava mais uma, porque eu acho que a minha taxa de limite também é muito grande. Incrível. Entendes? A tua Então, tolerância, né? sim, exatamente. E então, eu lembro-me muitas vezes de jantar, chegava a casa, jantava, e eu estava a adormecer a comer. E o meu namorado dizia-me muitas vezes, tipo, isso não te está a fazer bem. Eu não conseguia dormir, e quando dormia era a sonhar com o trabalho, ou seja, eu não conseguia mentalmente descansar e estava a ter esta percepção. Estava quase como se estivesse a ver-me noutra perspectiva, de fora. E então eu defini um limite, e como eu não sabia também qual era o valor que me iam aumentar, eu disse assim, não, ninguém me disse, eu vou esperar até esse dia acontecer. Se vir que isto for tudo um engano e que me vão enganar, não é? Eu vou-me embora. E assim foi. Quando eu recebi isso, eu conversei, ainda tentaram lhe dar a volta por cima e não queriam que eu fosse, etc, etc, etc. Mas eu disse, não, eu tomei a minha posição, e acabou. Eu não sabia, literalmente, o que é que ia fazer da vida. Eu tenho contas para pagar, na altura tinha contas para pagar. Hoje em dia já não há falta de trabalho para alguma coisa que aconteça e vamos ver o que é que vai dar. Foi muito isso. Foi no desespero de, não, eu tenho que me priorizar, sabes? Então foi esse o meu foco e olha, as coisas fluíram melhor que nunca. Fluíram, não é? Porque é incrível, tu tomas a decisão e eu senti isso e eu tomei a decisão tipo, ok, vou começar. E eu não tinha clientes para processos individuais, eu nunca tinha facilitado processos individuais e eu não posso dizer que passei por dificuldades em nenhum momento, desde que comecei a trabalhar a tempo inteiro na minha área, na nossa área. E as soluções aparecem, não é? Aparece aquele trabalho para também dar mais um sustento para a casa, parece aquela pessoa que estava mesmo a precisar do serviço que tu prestas, tipo, é um alinhamento incrível, porque quando tu removes uma coisa que está a ser tóxica na tua vida, tu abres aquele espaço fica vazio Isso. e tu podes ocupá-lo com uma coisa boa, com uma coisa produtiva, com uma coisa alinhada contigo. E quanto mais alinhada tu estás, mais as coisas fluem. É verdade. E sabes uma coisa? Eu na altura pensei, eu tenho que arranjar um trabalho urgente, porque eu não posso ficar sem trabalho. Mas, no entanto, eu ia receber um valor depois do facto de terminar e eu... O contrato, sim. Pensei assim, o que é que eu vou fazer? Mandava para todo o sítio, ia a entrevistas, eu já sabia que ia ficar, mas não estava a sentir. E eu tive que parar e, não, Sofia, tu na verdade o que precisas é descansar. E nos primeiros 15 dias, principalmente, o que me custou, tipo, parar. O meu cérebro estava a dizer... Tudo em mim, ao mesmo tempo, diziam vai, tens que fazer, tens que arranjar segurança, e depois havia uma outra parte a dizer assim, não, Sofia, tu tens que parar. E eu decidi ouvir essa voz, por muito que parecesse aos olhos de outras pessoas maluca, não é? E uma pessoa super irresponsável, decidi dar voz a isso e foi o melhor que me aconteceu. Eu tive um mês parada, eu já não sabia o que era estar um mês parada e não estive parada ao mesmo tempo, inseri-me mais no meu projeto, mas foi incrível porque eu consegui perceber muita coisa na minha vida. Aliás, eu fiz depois esta transição. Pela primeira vez eu ia para um part-time e ok, vou-me focar se calhar na minha página, as coisas estão a fluir bem. E incrível, porque tudo aconteceu logo rápido, ou seja, eu decidi isso e a vida mostrou-me as opções e começou a fluir da forma como era suposto, porque eu permiti que ouvisse. Se calhar se eu tivesse dado ouvidos à voz do meu ego que só me pedia segurança, eu ainda estava novamente no mesmo patamar, percebes? E eu acho que acima de tudo é preciso ganhar consciência e depois de ganhar consciência ter coragem. Tipo, o que é que vais fazer com essa tomada de consciência, não é? Vamos com tudo, vamos com coragem. É isso. É preciso ouvir-te e sentires o que o teu coração tem para te dizer.
Isso faz todo sentido. Faz todo sentido. E meu Deus! Oh, tão lindo! Tão lindo, Mágico. obrigada, mágico mesmo. E se tu desse lado estás a passar por um processo deste em que tu apresentas algum tipo de sintomatologia física ou psíquica, pensamentos mais densos ou não te sentes bem por algum motivo, nós estamos aqui para ajudar ou para te encaminhar para outros profissionais. Por isso, podes seguir a nossa página de Instagram, Facebook, os links estão abaixo na descrição do vídeo. Deixa o teu like, subscreve as notificações, subscreve o canal e E é isto. faz sentido, não faz? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Até para a semana. Obrigada. Meu nome é Elia Carvalho O meu é Sofia Ribeiro. e este é o podcast Sentido. Sentido. Um beijinho.